Fala galera aí do sétimo ano do Colégio Domus, aqui é o professor Rômulo. Mais uma vez vocês estão me vendo, né, finalmente, e com essa nova estratégia. Esse é o motivo também, um dos motivos pelos quais a aula hoje atrasou. Então peço desculpa a vocês pelo atraso, peço desculpas também para o pai de vocês, os pais de vocês por esse atraso. Não foi minha intenção causar nenhum transtorno, mas ficou realmente muito difícil. Estou aprendendo a lidar com essa nova ferramenta que eu descobri, tentando melhorar um pouco a qualidade da aula, né? Oferecer essa possibilidade de vocês me verem, explicar, e penso que seja um facilitador, uma maneira de vocês entenderem melhor o conteúdo, porque enquanto vocês assistem, vocês veem os slides, vocês conseguem também ver a reação do professor da explicação. Acho que isso ajuda um pouco no entendimento. Então, essa nova ferramenta ainda estou em processo de aprendizado, está em fase de testes, mas acredito que eu vou melhorando até a nossa volta. Espero que fique a contento de vocês, que vocês consigam compreender bem a matéria, tá? Que esse é o objetivo mais importante. Esse, na verdade, é o único objetivo que nós temos, vocês realmente aprenderem. Vou pedir desculpa para vocês que eu vou estar com esse copo de água praticamente o tempo todo, tá? Eu vou ter que tomar água de tempos em tempos, como agora, porque a gente vai falando e aí a garganta vai ficando seca, então eu preciso realmente ir hidratando, não vou começar a tossir aqui e não vai dar certo, tá? Vamos então começar um novo bimestre com um novo ponto de partida. Na aula passada nós encerramos o conteúdo do primeiro bimestre, da primeira apostila, e nós vimos que o eixo temático foi território e governo e como esses dois temas, essas duas noções, elas se relacionam ao longo da história. Nesse bimestre nós vamos ver a tolerância. Esse é o eixo temático, essa é a ideia importante aí. E ver como a tolerância ou a falta dela, né, ao longo da história da humanidade trouxe consequências. E quando não há tolerância, as consequências em geral são sempre as piores que podemos ter. Então vamos à nossa quinta videoaula de história dessa quarentena e espero que vocês consigam entender e aprender bem o que é a tolerância e a importância de ser tolerante. Primeira coisa que eu quero me propor para vocês é que vocês reflitam, com licença, que vocês reflitam um pouco sobre algumas ideias, algumas perguntas que vão ser colocadas aqui, que vão ajudar a gente entrar nessa noção, nesse conceito de tolerância e entender a sua importância. A primeira questão aqui é: como você reage quando se depara com ideias novas e diferentes das suas? Como você reage? Qual é a sua sensação? Qual é o seu primeiro impulso? Você acha legal? Você gosta? É desafiador ou não? Você prefere não quando, né, ficar com aquelas pessoas que você já pensam como você, que você já tem uma familiaridade? Não gosto muito quando as pessoas pensam diferente, que entram em discordância. Enfim, você vai pensar como você se sente diante disso. Outra pergunta é: você aceita ouvir música diferente, por exemplo? Você tem seu gosto musical, com certeza tem. Mas quando alguém te propõe ouvir uma outra música, quando você está num ambiente no qual você é obrigado a ouvir uma música um pouco diferente daquela que você gosta, você se sente, como você lida com a situação? Você se sente bem? Não se sente pelo menos incomodado? Com licença. Ao menos não se sente incomodado? Como é isso para você, né? Essa é a pergunta. E a mesma forma com pessoas de hábitos completamente estranhos aos seus. Você lida bem com isso? Você não lida bem com isso? Né? Essas perguntas elas se complementam. Você percebe que é uma pergunta só, né? Dividida em três partes para ajudar você a pensar um pouco como é para você então esse contato com pessoas ou com coisas que são diferentes daquelas que você está acostumado, daquelas que você tem preferência. Bom, outra pergunta é: o fato de cada pessoa ter uma opinião e gostar de algo diferente das demais é positivo?
Pergunta interessante essa, né? Interessante também. Como é para você isso? Você acha que isso é bom? Existir tantas diferenças de gostos, de visões de mundo, de crenças, de valores? Ou você acha que não? Isso atrapalha, que isso prejudica a convivência, prejudica a ordem do mundo e das coisas? Não sei. A resposta é sua. O que eu quero que você faça nesse momento é que você pare para pensar nisso e registre no seu caderno a resposta. Quando eu digo parar para pensar, é parar mesmo. Dá um pause aqui agora na videoaula e vá responder essas perguntas antes de continuar a assistir a aula. Por quê? Porque no final eu queria que vocês conseguissem confrontar a resposta antes e depois a gente ter refletido um pouco sobre o conceito de tolerância. Ver se vocês estão nesse caminho, o que tem de diferente, o que tem de contrário. É isso, né? Mas o importante é nesse momento é que vocês consigam pensar por vocês mesmos, sem influência do que vai ser falado na aula. Você construiu uma resposta sua. Claro que sem influência não quer dizer que você não possa perguntar, conversar com as pessoas. Mas você não vai escrever o que elas dizem. Você vai conversar com elas e você vai pegar o que você já sabe, já pensa e vai formular uma resposta sua. E você vai escrever aí então na sua, vai escrever aí então no seu caderno. Desculpa que caiu o fone, talvez faça algum barulho aí, talvez tenha ficado um pouco difícil de ouvir. Então vou repetir esse final. O importante é você pensar com você mesmo, pensar a partir de você mesmo. Você pode conversar, obviamente, com algumas pessoas da sua casa, seu pai, sua mãe. Você pode perguntar para um colega, né, via WhatsApp, uma videochamada, não tem problema. O importante é você, mas no final você construir um entendimento seu, sem ser influenciado por aquilo que vai ser falado na aula. Então pare o vídeo agora, responda as perguntas e depois retome e continue assistindo a videoaula. Bom, espero que você tenha realmente respeitado essa dinâmica que eu propus, porque ela realmente é necessária para um bom entendimento do tema, né? Isso foi pensado pelo professor, para que a aula fique já mais aproveitada, tá? Com licença. Mas, então vamos continuar daqui. A importância e a dificuldade de conviver com as diferenças. Pense nesse título, a importância, porque isso é importante, e a dificuldade, porque também é bastante difícil, não é simples. Né? E por que não é simples? Vamos ver. Primeira constatação é: não é raro encontrar pessoas com crenças, hábitos, estilo de vida e costumes e pensamentos diferentes dos nossos, diversos dos nossos. Não é raro, essa é a coisa mais comum do mundo. Né? A gente convive diariamente com pessoas muito diferentes. Às vezes não, às vezes o fato de conviver num ambiente familiar, de amizade, faz com que a gente se cerque de pessoas mais ou menos parecidas com a gente, com a qual a gente se identifica mais. Mas não é incomum também acontecer a gente cruzar com pessoas ou ver na TV estilos de vida, costumes, hábitos que são completamente diferentes do nosso. Né? Isso é uma coisa que faz parte da vida. Essa é a questão aqui. Bom, o problema não é isso existir, é como nós, eu, né, quando eu, você, como nós, cada um de nós reage, se coloca nessa situação, como a gente age, se comporta diante disso. Esse é o grande ponto. E que vai existir pessoas diferentes, com gostos diferentes, com crenças diferentes, isso é inevitável. Agora, como eu, né, lido com isso? É isso que é importante pensar. Como cada um de nós lida com essa situação. Aí está o ponto-chave do problema. Em primeiro lugar, nós agimos com uma certa estranheza. É estranho para nós. De fato, é estranho para nós quando nós vemos alguém muito diferente daquilo que a gente está acostumado, daquilo que nós já conhecemos. Algo que é muito diferente do que nós já conhecemos. Causa esse estranhamento, né? Ou seja, essa sensação de estranheza, de achar esquisito. Isso é normal, isso acontece. Esse é o primeiro impulso que nós temos. E por que nós temos esse primeiro impulso?
Nós temos esse primeiro impulso porque, em geral, nós olhamos e tentamos entender o mundo, os fenômenos, aquilo que acontece, as outras pessoas, a partir das nossas experiências, dos nossos valores. Entende isso? Nós, de uma certa forma, até sem perceber, a gente procura sempre olhar as coisas e as pessoas e julgar isso a partir das nossas próprias experiências, daquilo que nós gostamos, daquilo que hum, nós pensamos ser o certo ou errado, aquilo que nós achamos ser bonito ou feio, ser bom ou ruim. Em geral, nós buscamos identificar no mundo aquilo que nós temos como experiências e valores. Né? Ou seja, nós tentamos medir o mundo com a nossa régua, com a nossa forma, com a nossa própria medida. Cada um de nós faz isso. Isso não é ruim, isso não é errado, isso é um impulso natural, né? É normal, todo ser humano faz isso, porque a gente vai construindo uma visão própria do mundo de acordo com as nossas experiências, e isso ajuda a gente a medir, a avaliar, a gente usa isso como critério. Isso não é ruim, isso não é errado. Só que é preciso saber identificar quando que isso está sendo motivo de conflito com o outro, com a diferença. Quando eu estou tentando impor isso ao outro, né, tentando obrigá-lo a ser como eu. Esse é o ponto-chave da questão do problema da tolerância. Bom, num segundo momento, podemos perceber o seguinte: conviver com a diferença é algo que é necessário. A diferença, por quê? Justamente porque ela é uma coisa que existe, é algo que existe na sociedade e que é inevitável. Então, aprender a conviver, a lidar bem com isso, né, e com essas pessoas é extremamente importante, é essencial. A vida em sociedade depende disso. A vida em sociedade não funciona, não dá certo sem isso, né? E é aí que entra a tolerância, é nisto que se inclui a tolerância, porque a tolerância é exatamente a aceitação do que é diferente. E aceitar aqui não significa, então eu tenho que concordar com tudo. Não. É pensar que mesmo não concordando, mesmo você não concordando, você deve respeito. E a outra pessoa, que é diferente, ela tem o direito de viver e de ser diferente. Esse é o ponto aqui. Tolerar é isso, ser tolerante é isso. Não é concordar, mas é entender que mesmo eu não concordando, mesmo eu preferindo viver de outra forma, o outro tem direito de viver da forma como ele prefere também. Esse é o ponto aqui. Eu não posso obrigá-lo a ser como eu. Não existe uma regra para todo mundo. Ah, bom, ser tolerante previne o preconceito e com ele a violência de todas as formas. Claro, porque muitas vezes nós somos intolerantes e o preconceito e a intolerância, a intolerância estão muito lado a lado, né? Quando nós não aceitamos o outro, isso gera preconceito em nós. E quando gera preconceito em nós, nós tendemos a ser violentos. E violência aqui não é só bater, não é só xingar, é isso também, né? Mas excluir o outro por causa dele ser diferente, isso é uma forma de violência já, né? Vamos pensar que todas as formas de tentar impedir, né, ou de condenar o outro pelo modo como ele é, como ele vive, como ele pensa, é uma forma de violência. Forma de violência. Que você está agredindo ele de alguma forma. Se não fisicamente, você pode estar agredindo ele emocionalmente. Mas existe algum tipo de dano, né? Alguma coisa ruim acontece. Então, quando nós somos mais tolerantes, nós não nutrimos, não alimentamos preconceitos. E não também somos atores de violência. Nós contribuímos para uma sociedade menos violenta. E isso é extremamente importante e essencial, principalmente na atualidade em que vivemos, né? Um mundo com bastante violência como nós temos, e violências vindo de todas as formas, como eu falei para vocês. Não só a violência física agressiva, mas outros tipos de violência também. Bom,
Ser tolerante, então, em resumo do que nós vimos falando, é admitir e respeitar outras maneiras de viver e de pensar. Esse é um ponto aqui essencial, crucial, né? Ser tolerante é admitir, respeitar outras maneiras de viver e de pensar. Isso é ser tolerante. Claro que existe um limite, a gente tem que entender isso também, né? Quando a maneira de ser e de pensar do outro é violenta, ela ameaça a vida de outra ou de outras pessoas, isso não pode ser tolerado. Existe um princípio que é a vida, e a vida vem em primeiro lugar, a vida de todos, né? Então, claro que nem tudo é tolerável. A tolerância ela se dá quando existe realmente um ambiente em que as pessoas vivem de formas diferentes, mas sem agredir ninguém, sem colocar ninguém em risco, sem ameaçar a vida do outro, né? Sem ser violento. Então, isso é, é essa é a tolerância que a gente busca, né? Não é ser tolerante com quem é violento, com quem mata, não. Certas coisas nós não podemos tolerar, né? Nós só temos, nós, nem sempre a violência para com a diferença é nesse sentido. Na maioria das vezes não é. Isso é o pior, tá? Bom, no resumo, a tolerância ajuda a todos serem livres, porque se nós respeitamos a diferença, entendemos que existem maneiras diferentes de viver e de pensar, claro, desde que essa maneira de viver e de pensar não seja uma ameaça à vida das pessoas, com licença, não seja uma ameaça à vida das pessoas, isso faz com que todos vivamos num ambiente de liberdade, que todos passemos a ser livres. E isso é de extrema importância, né? A liberdade é um bem, é um valor, é um direito de todos também. E quando nós impedimos o outro, através do nosso preconceito, exercendo violência, impedimos o outro de viver da forma como ele entende, com a sua maneira de ser e de pensar, nós estamos impedindo ele de ser livre. E a liberdade supõe isso. A liberdade quer dizer isso, que possa viver da maneira como ele achar melhor, novamente, desde que não fira, não ameace a vida de ninguém, isso não traga riscos e danos e problemas graves também maiores, né? Tem que ter um pouco de pensamento, entendimento disso. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês ah, o que é a tolerância, né, nesse sentido. Ser tolerante, então, é admitir que existem maneiras diferentes de pensar e que isso não é necessariamente ruim, e na maioria das vezes não é apenas diferente, não é bom nem é ruim, não é inferior, não é superior. E muitas vezes essa ideia de tolerância ela está ligada a essa ideia do que é superior, de inferior, à intolerância, né, ao preconceito. Então, ser tolerante quer dizer, olha, o diferente não é nem melhor nem pior ali, só é diferente. E ele tem que ser respeitado e tem que ter o direito de viver dessa forma. Tudo bem? Bom, então chegamos ao fim da aula. Para a tarefa, vou sugerir para vocês que confiram a folha na pasta do Google Drive, que eu vou deixar lá para vocês ah, o que é para ser feito durante a semana como tarefa. Então, até mais, cuidem-se, desculpe mais uma vez o atraso da aula e até a próxima semana com mais uma videoaula de história.